Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Retornamos os nossos sermões na carta de Pedro, onde Pedro escreve para cristãos dispersos no mundo todo, cristãos que estão no mundo todo e muitas vezes, dona Nenzinha, se sentem fracos, abatidos, perseguidos. Então Pedro chama a ter esperança, a ter convicção de que Cristo voltará um dia e que todo o sofrimento que nós passamos aqui um dia se tornará em glória para nós. Você passa por algum sofrimento, você tem alguma dificuldade na sua vida, persevere no ensinamento de Cristo, persevere na doutrina dos santos, que tudo isso se tornará em glória para você em algum momento. A primeira carta de Pedro está lá no finalzinho, mas vai ser colocado aqui também, né? Projetado aqui, a partir do versículo 13. E hoje nós trabalharemos, né? O tema pureza em meio à contaminação. Eu lembrei de uma história, irmãos, quero pedir licença aqui para que a gente compartilhe isso a fim de contribuir para o que nós vamos aprender aqui hoje, né? Nós sabemos que nós tivemos a pandemia e ela passou, né? O que se sabe é que ela passou por enquanto, mas eu lembro, né, me recordo do irmão Zé contando, né, de como que era perigoso, né, essa questão do contágio, né, irmão Zé? E ele tinha que dirigir uma ambulância, muitas vezes levando alguém que estava contaminado. E a ideia é, irmão Zé, como manter-se puro em meio àquela contaminação naquele momento, né, irmão Zé? Se manter puro, sem se contaminar, mas ajudando quem está contaminado e fazendo, né, tudo o que for possível para você caminhar naquele período de pandemia, caminhar no meio daquela, principalmente quem foi da área da saúde, Dani está aqui também, né, se tem mais alguém aí, irmão Zé, trabalhar no meio daquela contaminação, daquela onda de Covid, sem se contaminar e ajudar o outro, né? E irmão Zé, ele conta isso e foi um herói, né? Eles da saúde, Dani e irmão Zé, foram heróis da saúde, né? E trabalharam e saíam daqui com o carro com alguém contaminado e tinha que ter os isolamentos até dentro do carro, né? E tinha que usar a roupa adequada, se vestir e tudo mais. E chegava em casa, né, irmão Zé? Era um banho de álcool e do que fosse possível para não se contaminar. Graças a Deus, passou. Louvado seja Deus, passou, né? Mas ficou algumas coisas, e dessa história, e eu estava me lembrando do irmão Zé, e isso me ensinou bastante para o texto de hoje, como se manter puro em meio à contaminação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, ou com este sistema, ou com este mundo. O fato é que Paulo está falando para as pessoas que estão vivendo, né, para os romanos, que estão submersos na cultura romana daquela época. Pedro está escrevendo para cristãos que estão debaixo de um governo que oprimia o cristão. Paulo estava escrevendo também para cristãos que estavam debaixo de um governo que perseguia cristãos e que adoravam outros deuses, e Paulo escreve, não vos conformeis com este sistema, porque este sistema está corrompido, está contaminado, está sujo. Não vos conformem com isso, mas transformem. Não se contaminem, não se sujem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí Pedro vem e escreve para cristãos da diáspora, né, que é um termo usado para gente dispersa, pessoas que estão dispersos. Os peregrinos da diáspora. Então, o que são os peregrinos da diáspora? Pessoas que não pertencem ao lugar e que estão dispersos. Nós cristãos somos chamados de peregrinos, pessoas que estamos aqui de passagem. E a nossa pátria é muito superior a essa e é celestial. Então todo esse corpo físico aqui que agrega dor, que agrega sofrimento, que, sabe, a Altiera estava aqui, né, antes do louvor falando, eu sinto uma dor aqui assim, ó, num lugar que minha mãe chama de tal, assim. Eu falei, essa é a zapar, né? Alguém usa esse termo aí? Estou com dor na zapá aqui, mãe chama de zapá. Eu falei, se a ciência olhar, talvez esse nome nem existe no corpo, né? Mas são dores do nosso corpo.
né? Sofrimento, a gente chora, a gente sofre. E o fato é que isso vai passar. Se você tem dores no corpo, se você chora, se você sente, né, e tem alguma dor, isso um dia vai passar e nós seremos glorificados. Teremos corpos glorificados. E não haverá mais choro, não haverá mais dor nem sofrimento, porque as primeiras coisas já vão ter passado. Essa é a nossa esperança. Então, Pedro vai escrever a primeira carta, chamando esses cristãos que são peregrinos, que são homens de uma pátria celestial, mulheres de uma pátria celestial, a ficarem firmes, a terem esperança e viverem essa esperança no meio daquele sofrimento, daquela perseguição do primeiro século. Os cristãos eram duramente perseguidos, massacrados, mortos em arenas, colocados em jaulas, colocados em caldeirão de óleo quente. Então, tudo isso acontecia com os cristãos. E o que acontece? Todos esses cristãos, eles precisavam ter uma esperança. Imagine que vocês estão aqui em Rubelita, mas aí você se sente sozinho. Eu estou me sentindo só. A nossa igreja é pequena, a nossa igreja, sabe, é pequena e parece que a gente está nadando contra a correnteza e a gente, por mais que a gente pregue o evangelho, as pessoas não querem vir para a igreja, por mais que eu fale, a minha família não quer se converter e parece que eu estou sozinho lá. E Pedro está escrevendo essa carta para você mesmo, que se sente assim, e que se sente às vezes perseguido, às vezes sozinho, às vezes cansado, às vezes triste. E na primeira sessão da carta eu preguei há um mês atrás, Pedro está chamando os cristãos a terem esperança em meio às perseguições. E agora ele vai nos chamar a ter pureza em meio à contaminação. O mundo vai mal. Ontem nós estávamos aqui celebrando, né, um culto, uma reunião das mulheres, um culto a Deus, né, feito pelas mulheres, e foi uma bênção demais, foi bênção mesmo, Deus ministrou poderosamente, mas ao mesmo tempo que a gente estava aqui no templo celebrando, né, tinha um tum-tum-tum na rua aí, e nego dançando, e bebendo, e enchendo a cara, e fumando, e bebendo, ao mesmo tempo que a gente está buscando a Deus no meio desse momento, e vai acontecer várias vezes da gente estar aqui na casa do Senhor, adorando, ouvindo a palavra de Deus, ao mesmo tempo, essa cidade vai estar imersa em uma festa pagã, ou em uma festa qualquer aí, sabe, vivendo outra vibe, indo totalmente na contramão daquilo que nós acreditamos. E aí Pedro está te chamando a viver uma pureza em meio a essa contaminação. Se você entrar para a política, você vai perceber que o sistema está corrompido. Se você entrar para a escola, para a área de educação, você vai ver que lá já está chegando também a corrupção das ideologias. Se você estiver em qualquer lugar que seja, em qualquer empresa, você vai ver que ali também já existe um sistema corrompido de pecado pelo homem. Se você entrar, sabe, se você entrar para os órgãos de justiça, você vai ver que lá a própria justiça está corrompida. E aí, imagine os cristãos do primeiro século, onde Domiciano é o imperador, e Domiciano instituiu o culto a ele mesmo, e o cristão que não o adorasse ia ser perseguido e morto, e não podia comprar e nem vender, porque o cristão ele não adorava Domiciano, que era o imperador, então eles não tinham vez naquela sociedade. E nós estamos caminhando para um momento que as pessoas, eles não têm dificuldade de aceitar o que é errado. Eles não têm dificuldade em aceitar as coisas erradas, os pecados, aquilo que Deus condena. Eles não têm, as pessoas no mundo não têm essa dificuldade. O que eles têm dificuldade é com aquele que não aceita o que é errado. Vão chamar de intolerante, seu intolerante, seu fundamentalista, e vão inventar um monte de nome. Mas nós precisamos nos manter puros, né, irmão Zé? Assim como o irmão Zé tentou se manter longe da contaminação, mas mesmo assim ajudar as pessoas, né, no momento de pandemia, a nossa vida, nós precisamos nos manter puros, sermos puros, manter pureza em meio a essa contaminação toda do mundo. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. E aí você vai acompanhar essa leitura comigo. Já está projetada aí, Amanda? Vamos ler lá?
Portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Primeiro ponto, e Pedro ele está querendo nos dar aqui pelo menos 5 incentivos para que nós mantenhamos a pureza em meio à contaminação. E o primeiro incentivo, segura nesse verso 13, o primeiro incentivo para se purificar em meio à contaminação é a glória do próprio Deus. Olha para a glória do próprio Deus. Olha o que o texto diz. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de quem? De Jesus Cristo. Tem uma versão que fala diferente. Tem uma versão que fala aí, cingi-vos o lombo. Lê aí, dona Fátima. Ok. Isso. Essa versão está um pouco melhor. Como é que está na sua aí, Débora? A mesma, cingivos, essa é a palavra no grego. Né, a Almeida século 21 aqui, ela fugiu desse termo, né, ela não está errada, mas o termo aí é cingir o entendimento, que significa concatenar as ideias, ter a mente disciplinada. A imagem é de um homem que prende as pontas do manto, né? Quem sabe naquela cultura, naquela época, os homens vestiam alguma coisa parecida com um vestidão. Aí eles amarravam um cinto aqui. Então o cara, quando ele precisava correr, né, sem nada que o embaraçasse, ele então pegava as pontas desse vestido, dobrava para cá, enfiava no cinto, e aí ele podia correr, sem embaraço nenhum. Então, o cingir, o vosso entendimento, né, cingir o entendimento, tem essa ideia de você colocar a sua mente em algo e não deixar que nada te impeça. Não deixar que nada te impeça. Olhe para a glória de Deus, sem deixar que nada impeça você, para que você mantenha a pureza em meio à contaminação. Então, esse primeiro incentivo tem essa ideia, né, de ficar livre para correr. Ao pensar na volta de Cristo e viver de acordo com essa realidade, escapa-se de muitas coisas do mundo que serviriam de empecilho à mente e que atrasam o progresso espiritual. Nós precisamos ter essa ideia de, tem coisas que eu preciso largar para lá, para que eu comece a olhar para a volta de Cristo, para a revelação de Cristo, né? Portanto, com entendimento, volta aí, Dena, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, colocar em prática, cingir o vosso entendimento, botar em prática mesmo, sabe, estar pronto para agir como um cristão e largar de lado as coisas que te impedem de olhar para Cristo. É isso que Pedro está chamando para os cristãos dispersos, né, que estavam espalhados por causa da perseguição. Tenham esperança, ele escreve do verso 1 ao 12, ele fala, tenham esperança, fiquem firmes diante da perseguição e da tribulação que vocês estão passando, e coloquem, agora ele vai começar dizendo, coloquem em prática o que vocês aprenderam de Cristo, né? Da revelação de Cristo, não deixem que as coisas embaraçem vocês. Então, muitas coisas do mundo que serviriam de empecilho à mente, que atrasariam o progresso espiritual. Deixa essas coisas de lado. O que está atrasando a sua mente? O que te impede de olhar para as coisas de Deus? Larga de lado. É minha família. Segue seu caminho. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua família. Eu estou dizendo para você, segue o seu caminho. Você não vai responder por seu parente. Você não vai responder pelo marido ou pela esposa. Eu não vou responder pelos atos de Amanda, e nem a Amanda vai responder pelos meus atos. Cada um de nós vai responder para Deus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então, se a Amanda fazer corpo mole, falar, não quero esse negócio de igreja não, falar, amém. Vou seguir firme. Se eu falar, ela tem que dizer, vou seguir firme, com ou sem você, eu vou seguir a Cristo. E tem que ser assim. Meus parentes lá em casa, ninguém quer seguir a Cristo, só você lá, então segue a Cristo você sozinho. Sabe, nós temos que pensar dessa maneira, porque às vezes são pessoas que vão nos tirar do caminho. Porque que a maior dificuldade que nós temos na Altieres, nós trabalhamos ali quase 10 anos com os jovens e a gente sempre bateu nessa tecla, né, de namore com alguém que é crente. Altieres e Ana Luísa são cristãos.
os dois são crentes. Isso facilita, eles estão aqui no altar do Senhor, adorando a Deus junto, né? Pensam da mesma maneira, servem ao mesmo Deus, no mesmo Espírito. Isso é bom, mas imagine que fosse um namoro misto, né? Um que não é crente, um é crente, o outro não. E aí fica, sabe, aquele cabo de força. Não, hoje é dia de culto. Não, mas vai ter uma farra lá não sei aonde. Vamos comigo. Não, vamos para a igreja, vamos para a farra. E fica aquele embaraço. Essas coisas causam embaraço. E nós perdemos a capacidade de cingir o lombo com o entendimento. Cingir o entendimento. Sabe? Ter firmeza no que pensa, no que age, no que tem que agir. E ter firmeza na caminhada com Cristo. Larga os embaraços. A primeira coisa é olhar para a glória de Deus, que foi revelada em Cristo. A glória de Deus foi revelada em Jesus Cristo. Então a primeira coisa é a gente tirar tudo que nos impede de olhar para Cristo. O que te impede de olhar para Cristo? A perspectiva determina o resultado. A atitude, veja bem, a atitude determina a ação. O cristão com olhos voltados para a glória de Deus tem mais motivação para obedecer no presente do que um cristão que ignora a volta do Senhor. O homem ou a mulher que não está acreditando que Cristo vai olhar, ele não vai obedecer, não. Se você não acredita que Cristo vai voltar, então é vão. Vir na igreja é em vão. Participar de ministério de igreja é em vão. Se você não acredita que Cristo vai voltar, então pode largar esse negócio de crente para lá, de ser crente. Larga isso. O que faz sentido para nós, Dani, é acreditar que Cristo vai voltar. Da mesma maneira, os anjos disseram para os discípulos, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer com grande poder e glória. E todo olho verá. Sabe? O judeu do Antigo Testamento, ele só conseguia ver 2 montes. O primeiro monte é o que Jesus foi crucificado. O segundo monte, que é o Monte das Oliveiras, onde Jesus voltará e tocará os seus pés. Mas entre a subida de Cristo, a sua ascensão e a volta de Cristo, existe um período que é o período da igreja, é o período que nós vivemos. E nesse período é que a gente é chamado, que nós somos chamados, irmã Aida, para viver essa esperança, a esperança da volta de Cristo, olhando para essa gloriosa volta de Cristo. Essa revelação que é o próprio Cristo. Nós precisamos ter essa firmeza. Segundo ponto aqui, é um segundo incentivo para que você se mantenha puro em meio à contaminação, é a santidade de Deus. Olha o verso 14 e 15 aí, leia comigo aí. Vamos ler junto aqui? Deixa eu só pegar aqui o verso aqui. 14 e 15. Mas cada um... Deixa eu ver. Opa, já estou em Tiago, só um minutinho, gente. Voltei aqui, estou no livro de Tiago. 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos... Deus é santo, importa que sejamos santos. Deus nos chamou para viver o quê? Pureza em meio à contaminação. Essa palavra santidade significa separação. Então uma pessoa que é santa significa que ela é separada. Para nós o santo é a pessoa que se separou daquilo que Deus não aprova. Olha o que Pedro está falando para essa igreja. Isso aqui é muito importante, porque está relacionado ao que nós vivemos e herdamos de nossas famílias. Olha o que ele fala aí, ó. Como filhos obedientes. Agora a gente é chamado de filhos pela comunidade cristã no mundo. Como filhos obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados. Você era mentiroso no passado? Abandone a mentira. Eu gostava, sabe, de uma fuleiragem. Abandona a fuleiragem. Eu gostava de aprontar. Abandona as aprontadas. Eu gostava de ficar com um e com o outro por aí, por acolá. Para com isso. Não faz isso mais, não. Eu gostava de sair pegando as mulheres. Não faz isso mais, não. Para com isso. Eu gostava de roubar. Não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais.
É isso que Pedro está falando, gente. Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham no passado. Isso aí ficou para trás. Agora vocês são filhos obedientes. Amém? Nós somos filhos obedientes. O que significa ser chamado de filho? Você é da família. Nós somos da família de Cristo. Então, ele fala, sabe, não como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados, na vossa ignorância. Então, tudo que a gente fazia de errado no passado, a gente fazia por causa de quê? Ignorância. É porque eu era ignorante. Eu pecava no passado, eu pequei porque eu era ignorante. Se eu peco hoje, eu estou pecando por ignorância. Porque eu sei o que é certo. E eu não posso transferir essa culpa para ninguém. Então, ele fala no verso 15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Assim como é santo aquele que vos chamou. Então, para eu viver a pureza em meio à contaminação, eu preciso olhar para a santidade de Deus. Se eu tenho um Deus que é santo, eu preciso ser o quê? Santo. Eu estou olhando para um Deus que é puro, que é separado, que é santo, e que ele não se envolve com o que tem de errado, eu preciso também fazer do mesmo jeito. Nós estudamos durante o mês de maio todinho sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E eu falei aqui, se você tem dois lobos brigando, né, ali entre si, você cria dois lobos e eles começam a brigar, qual que vai vencer? O mais forte. E o mais forte geralmente é o que está mais bem alimentado, né? Não é isso? Então o que eu mais alimento na minha mente, no meu espírito, é o que predomina. Se eu estou alimentando mais aquilo que não presta, então eu vou me sucumbir ao pecado. Se eu estou alimentando o espírito, coisa boa, palavra de Deus, oração, o espírito vai vencer a carne. Então, para viver a pureza em meio à contaminação, é necessário a gente olhar para a glória de Deus, é necessário a gente olhar para a santidade de Deus e obedecer a esse chamado, né? Que fala aí no verso 15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Débora, lê aí a sua versão desse verso 15 aí, só para eu ver como é que está aí. Em toda a vossa maneira de viver. Não é só hora que você vem para a igreja, não. É no emprego, é lá na casa, é em todos os momentos. E isso, irmãos, eu confesso para vocês, é fácil? De maneira alguma. É difícil. É difícil ser uma pessoa honesta quando ninguém está vendo. É difícil ter bons olhos quando ninguém está vendo. É difícil ter, sabe, mãos puras e limpas quando ninguém está vendo. Mas o próprio Cristo, né, pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, que por meio do Espírito Santo está pedindo que Pedro escreve isso para os cristãos. Sejam santos, assim como é santo aquele que vos chamou. Terceiro ponto aqui, terceiro incentivo para se purificar em meio à contaminação é a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Olha o que diz aí o verso 16. Pois está... Quando Satanás chega para Jesus e fala, você está com fome, você está com fome, eu sei que você está com fome, manda essas pedras se transformarem em pão. Como é que Jesus respondeu para ele? Está escrito. Jesus combateu as tentativas de Satanás com está escrito. Está escrito. Nem só de pão, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Sabe, um dos problemas nossos, né, do ser humano, é o achismo. A gente quer achar coisa que não está lá na Bíblia, a gente quer fazer coisas que não está lá, a gente quer ensinar coisas que não está lá. E a gente precisa se dobrar ao está escrito. Nós precisamos nos render a essa frase, está escrito. Então nós precisamos olhar para o que está escrito, que é a palavra de Deus, né? Pedro está dizendo, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. De onde eu tiro essa ideia de que eu tenho que ser santo?
da onde está, é porque é lá que está escrito, é porque eu olhei para lá que eu sei que Deus é santo. Porque a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. Então, quando Deus diz, não matarás, eu sei que esse Deus, ele não tem prazer em ver uma vida sendo ceifada. Quando ele diz, não adulterarás, é porque ele não coaduna com adultério. Quando ele diz, não cobiçarás a mulher do próximo, ele está dizendo que esse Deus, ele gosta da coisa do jeito certo. Quando está dizendo, não roube, é porque ele não aceita esse tipo de coisa. Isso revela o caráter de Deus. Sabe? Então, quando eu olho para a glória de Deus, quando eu olho, para a santidade de Deus, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a ter incentivo para eu viver pureza em meio à contaminação. Não é fácil, porque o mundo hoje está negando a ciência, em detrimento das ideologias. O mundo está negando aquilo que sempre foi moral e ético para colocar algo imoral e antiético no lugar, porque é assim que o mundo está. E aí nós vamos ter que escolher, tomar decisões muito sérias, que isso vai impactar a nossa vida de uma vez por todas. Eu estava olhando um debate de um senhor, um cientista, com uma ativista de um movimento lá, e ela queria, por A mais B, empurrar a goela abaixo daquele cientista, que homens menstruam. E ele falou, não, biologicamente não. A ciência está dizendo, e ela dizia com essas palavras, mas não importa a ciência, o que importa é a gente incluir um grupo de pessoas. Em nome da dita inclusão, é que vai vir a perseguição, porque o cristão ele não vai aceitar essas coisas. E aí quando você não aceitar, você vai ter problema com o mundo. Quando a gente começar a se posicionar da maneira firme e fiel ao que está escrito, aí vem a perseguição. Porque uma diretora de escola que ela se posicionar contra os ensinos da ideologia de gênero, ela vai perder o cargo dela. Quando uma professora der algum conselho espiritual para um aluno em sala de aula e ela for denunciada, ela vai perder o cargo dela. Então, o mundo está dizendo algo, o mundo está tomando uma proporção só ladeira abaixo, é daí para pior. E o cristão ele está na contramão disso daí, ele está cada vez mais tendo que ser mais coerente, mais sério ao afirmar aquelas coisas que ele acredita. E aí é que vem a perseguição. A gente estava conversando, Altieres, quando estávamos vindo para aqui, e eu perguntei, como tem algum trabalho de capelania lá na escola onde você trabalha? Ele falou, não tem não. E ele estava compartilhando que muitas vezes quem tem que estar dando conselho moral e ético para os alunos são eles, que são os professores. Isso se o professor for uma pessoa de boa índole, Altieres? Porque a coisa está cada vez mais estranha. Meninos cada vez mais novos, com ideias mais mirabolantes, e já as próprias leis querendo baixar a idade consensual da criança e uma série de coisas. Mas aí a gente caminha com essa frase, está escrito, e aí eu vou ter que decidir. Ou eu abraço tudo que o mundo está oferecendo para mim de ideologia, de lei, de um monte de coisa, de ideia errada, ou eu fico com o está escrito, assim diz o Senhor. Ouve, ó Israel, o Shema, que para o judeu é a coisa mais importante. O Shema significa ouve, ó Israel. Não terás outros deuses, e aí, começa a dar as leis, mas a lei começa com o quê? Ouve, ó Israel. Pedro está chamando aqui os cristãos. Assim está escrito, Sereis santos, porque eu sou. Vai ser difícil manter essa pureza, Dani. Vai ser difícil manter-se puro em meio a essa sociedade. Você chega na festa, a gente tem que falar isso. Chega na festa de parente, a geladeira tá cheia de cerveja, bebida, drinks, Chega lá e aí tá a parentalhada tudo dançando até a boquinha da garrafa.
né? O pau moendo e a farraiada toda. Mas aí tá você lá, bobão, crente, né? Você sozinho. Não, toma só um aí, seu pastor nem tá aqui, ele nem vai ver. Você vai ter que ter firmeza. O menino vai lá para a faculdade, sozinho lá, só ele lá, quadradão, né? Bobão, aprendeu a vida toda que tem que esperar ter o casamento, aí chega lá na farra da faculdade. Eu falo porque quando eu comecei a fazer faculdade, em 2012, e aí tinha umas festas, né? No primeiro ano é só festa, aí depois quando a coisa começa a apertar, nem para de fazer farra. Mas tinha umas festonas e eu fui em uma só, precisei uma vez só, né? Foi a primeira, eu falei assim, eu vou para dizer que eu nunca fui. E cheguei lá, gente, coisa mais estranha acontecendo, e eu falei assim, tava eu e meu irmão, falei, vamos embora. Saímos, fomos embora. Nós vamos ter que caminhar com essa frase, está escrito. Ah, você não precisa ter só uma namorada, não. Você pode ter duas, você pode ter uma em cada cidade. Aí você vai dizer, está escrito. Ah, você pode passar a mão nesse dinheiro que está sobrando aí no caixa da empresa. Você vai dizer, não, está escrito, não roubarás. Aí está lá junto com os amigos, ele passa uma mulher lá e os amigos falam, olha lá, olha que trenhão. E é casada, né? Aí você vai dizer, não, faz isso não. Está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo. Sabe? Nós vamos precisar andar com esse negócio do está escrito, porque é isso que está pegando, está derrubando muito o crente, porque ele está relaxando no padrão, nos princípios, quando assusta que não está aceitando o mundo do jeito que ele é, não está se separando. E aí não tem nada a ver mais em festa mundana, não tem nada a ver ir lá no São João comer canjica lá que é consagrado aos ídolos, não tem nada a ver em comer os biscoitos que é consagrado aos ídolos. E não tem nada a ver, e aí nessa de não tem nada a ver, aí você vai ver onde é que você vai parar. Nós precisamos ter essa consciência, né? Estão querendo legalizar o aborto. Mas você sabe uma das causas que Deus mandou Israel se separar e não se juntar com outras nações, não se envolver com outras nações? Era justamente porque eles assassinavam crianças. Faziam abortos, e aí Deus manda Israel se separar dessas nações. Mas hoje o mundo está legalizando isso como se fosse uma lei, que é normal. A Bíblia, né, fala contra o relacionamento homoafetivo, mas o mundo está dizendo que pode, que não tem nada a ver, que hoje existem vários gêneros, mas nós precisamos andar com está escrito. Entende? A coisa está apertando, gente, para nós. E é por isso, né, e quando Jesus fala assim, olha, escolham, pois, o caminho estreito, que conduz à porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à porta larga, que conduz à perdição. O caminho estreito e difícil não é o da abstenção, não é deixar de fazer as coisas, é obedecer aos princípios, que é difícil para nós. Está cada vez mais difícil obedecer aos princípios. Não é isso, gente? Então, olhar para a palavra de Deus. Quarto incentivo aqui, a gente já está acabando. Quarto incentivo para se purificar em meio à contaminação é o julgamento de Deus. Isso aqui é muito sério, eu quero que você preste atenção nisso daqui. Olha no verso 17, coloca aí, Dena. E andai com temor. Ele já fala assim, andai com temor. Temor aqui, gente, não é medo. Temor é zelo. Essa palavra no grego, ela significa zelo. É zelo, ser zeloso. Andai com zelo, né? E andai com zelo durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Deixa eu ler isso direito. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Olha o julgamento aí, ó. Aquele que julga. Volta lá no 17 lá, né? Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, então você não vai responder pelo seu filho, pela filha, pelo marido, nem pelos netos. Você vai responder por você mesmo. Deus julga segundo o quê? Aquele que julga segundo as obras de cada um. O julgamento de Deus, ele vai ser individual. Ao homem está ordenado morrer uma só vez,
e depois disso passar por um julgamento. Então isso é um incentivo para mim, não é o medo do julgamento. Porque se eu de fato sou cristão, estou olhando para Deus, estou olhando para a palavra de Deus, para a santidade de Deus, para a glória de Deus, eu não preciso ter medo de julgamento nenhum. Mas o versículo começa falando, andai com temor. Ter esse temor de saber que Deus julgará as minhas obras e as suas obras. Ter esse temor de Deus. Deus vai me julgar segundo tudo aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou sendo um crente omisso, se eu estou deixando de fazer a obra do Senhor, Ele vai me julgar. Né? Olha o que fala aqui. O Pai Celestial é santo, né? Se vocês chamam de Pai aquele que é santo e julga, né, segundo a obra de cada um, então Deus ele é santo, Ele quer que nós sejamos santos e Ele vai julgar as nossas obras, né? Essa palavra de julgamento, presta atenção, Deus ele não faz concessões ao pecado. Deus é misericordioso e clemente, mas também é um disciplinador amoroso que não pode permitir a seus filhos se agradarem do pecado. E esse julgamento sobre a qual Pedro escreve, né, é o julgamento das obras do cristão, porque ele está escrevendo para cristãos. Ele não está falando para quem não crê. Ele escreveu essa carta para quem é crente, cristão. E Deus vai julgar as obras dos cristãos. Às vezes quando a gente lê isso aqui e pensa naquele cara que está perdido lá. Não, isso aqui é para o crente. Esse julgamento é o julgamento do cristão, né? Então, esse tribunal de Deus, né, ele vai funcionar. Esse tribunal de Deus, ele vai funcionar. Isso é um motivo para nós nos mantermos puros em meio à contaminação. Se você sabe que Deus vai julgar segundo as obras, e você sabe que o mundo está contaminado pelo pecado, pela morte, pela maldade, o que você faz? Se Deus vai julgar, o mundo está mal, Ele está mandando eu andar na outra direção, eu vou andar na outra direção. Amém? Cada um prestará contas de suas obras e receberá a recompensa apropriada. Trata-se de um julgamento em família, envolvendo o pai e seus filhos amados. O termo grego traduzido por julgar tem o sentido de julgar a fim de encontrar algo bom. Deus vai olhar para você cristão, Ele vai te julgar para ver se as suas obras são boas. Se você deu frutos, lembra? A videira verdadeira, né? Cristo é a videira e nós somos os ramos. E o ramo que não der frutos, ele faz o quê? Será cortado, ele arranca e joga fora para ser queimado. O julgamento de Deus é o incentivo para que eu me mantenha puro em meio à contaminação. Último ponto aqui, o último incentivo, o quinto incentivo para se purificar em meio à contaminação é o grande amor de Deus. Isso aqui é o que move o coração do crente, né? O amor de Deus. Verso 18 a 25. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais. Presta atenção nisso aqui. Por tradição familiar, todos nós estaríamos perdidos, condenados à perdição eterna. Tradição de família não salva ninguém. Não tenham medo de falar isso. E nem de acreditar assim, tradição familiar não salva ninguém. Pedro está escrevendo para esse povo e dizer, olha, abandone a forma que vocês viviam no passado, o jeito que vocês andavam no passado, quando vocês eram ignorantes. Ignorância significa não ter conhecimento. Mas agora vocês têm o conhecimento. Agora que vocês têm o conhecimento, andem como Deus, andem como Cristo andou, sede santos, porque Deus é santo. E aí ele está dizendo isso aqui, né? Então, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais. Porque a família dizia que o quê? Você pagava lá para o santo, para a entidade que a pessoa tinha, e essa pessoa era resgatada e salva, né? Tinha isso na cultura de pagar umas moedinhas para o barqueiro lá, para o barqueiro salvar a alma da pessoa e levar para o paraíso. Será que a gente não ouve rezas aí pelos mortos? Será que hoje não existe igreja que reza pelos mortos? Que de tanto a gente rezar aqui, a alma dela vai ser resgatada do purgatório? Será que não existe essa mesma tradição ignorante hoje? Claro que existe. E isso não vai salvar ninguém. Eu posso rezar quantas vezes eu quiser aqui para um morto que já foi, que não vai resolver nada. A Bíblia diz em Lucas que
os que já morreram não têm contato com os que estão vivos, e nem os que estão vivos têm contato com os que estão mortos. Ah, Robson, mas e as pessoas que teve uma visão e viu um parente que já morreu há muito tempo? Demônios. Demônios. Essa é a realidade, gente. Eu sei que dói, né? Eu sei. Esses dias eu estava lembrando e pensando, ontem fui no velório do pai de um amigo meu, e eu estava pensando, meu Deus, né, eu perdi meus 2 avós, né, minha avó materna e meu avô paterno, e eu estava ali nos últimos momentos, ali nas últimas horas eu estava com eles, e quanta saudade dá no coração da gente, e a gente pensa, meu Deus, né, como seria bom se eu pudesse ter 1 minuto que seja assim, mas aí eu lembro que a palavra de Deus está dizendo que nós não temos contato mais com esse povo. Um dia na eternidade, quando Cristo voltar e ressuscitar os mortos e os vivos, e todo mundo se assentar para ser julgado, aí sim. Mas tradição, o que a gente aprendeu dos nossos avós ou pais, né, sobre o que salva é dinheiro, o que dá grandeza ao homem é dinheiro, é posses, isso está errado. O que faz o homem ser grande diante de Deus é a fé que ele deposita em Jesus. O que salva um homem, né, da condenação eterna é a fé que ele depositou em Jesus, é a confiança dele no que Cristo fez por ele na cruz. E ele está dizendo o seguinte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência a verdades, e aí depois de você observar a glória de Deus, observar a santidade de Deus, o julgamento de Deus, a palavra de Deus, você tem uma vida purificada. Olha o que ele está dizendo assim já que tendes, verso 22, assim já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. O amor é o maior incentivo que nós temos para nos manter puros aqui, gente. Sabe por que nós pregamos para as pessoas que não conhecem a Deus? É porque a gente ama tanto essas pessoas que a gente não quer que elas se percam. Sabe por que a gente insiste, até é xingado e até o parente debocha da cara da gente? É porque a gente ama tanto essas pessoas que nós não queremos que elas se percam. Então continue, Dona Maria, continue trazendo sua família. Continue, irmã Aida, insistindo com seus filhos. Continue, Dani, insistindo com seus filhos. Continue insistindo com seus parentes, marido, esposo, todo mundo. Ame essas pessoas. Essas pessoas acham que não. Eles acham que eles estão por cima, que eles são descolados, né? Porque eles não estão na religião. Mas eles não sabem que quem tem de fato amor e quem de fato é livre é o cristão. É nós que somos livres, porque o pecado não nos domina mais. Sabe? O pecado não nos domina mais. A morte não tem poder mais sobre aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Ainda que morra, viverá. Nós precisamos, então, olhar para o amor de Deus. Tudo que Deus fez ao enviar Jesus para ser crucificado, massacrado numa cruz, foi por amor. Quando eu olho para o amor de Deus, eu vejo um incentivo. Gente, é impossível eu saber que Jesus passou o que passou e ainda ser um egoísta que não quero amar ninguém, que não quero ajudar ninguém, que não quero contribuir na obra. Se eu tive contato com o amor de Deus e o que Ele fez por mim, eu vou dar o que eu tenho na obra, eu vou dar o meu tempo, eu vou dar o meu esforço, a minha contribuição, eu vou ajudar, eu vou colocar a mão na massa, eu vou caminhar o tanto que tiver que caminhar. Então, olhem para o amor de Deus. Essa é a maior motivação que nós temos para nos mantermos puros em meio à contaminação. Conclusão, Pedro deixa claro que a morte de Cristo foi o cumprimento de um plano, não um acidente, pois foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Do ponto de vista humano, Cristo foi cruelmente assassinado, mas do ponto de vista divino, Ele entregou a vida pelos pecadores, mas foi ressurreto dentre os mortos. Agora todos os que nele creem recebem a salvação eterna. Amém? O mundo está dizendo, não, esse cara que viveu lá na Palestina, ele foi assassinado.
do ponto de vista bíblico e de Deus, ele se sacrificou, é diferente. Se sacrificar de ser assassinado. Cristo se sacrificou. A única coisa que pode justificar isso é o amor. Por que alguém vai fazer isso? Como alguém, um justo, dá a vida por pecadores? O que justifica isso? A palavra é simples, amor. Quer cuidar de alguém? A igreja. Vou dizer uma coisa, a igreja só será vitoriosa. Nós só seremos vitoriosos em tudo que nós fizermos aqui se nós nos sacrificarmos em amor pelas pessoas. Só se nós nos sacrificarmos em amor pelas pessoas. Que Deus nos abençoe. Se purifique em meio à contaminação que está esse mundo. Pense no que Deus fez por você. Amém? Vamos ficar de pé?